Olá, eu vou ler e comentar hoje um artigo que foi publicado na GAA, tá? Foi publicado em 2005, do Eugênio Bortoni. Ele é PhD, especialista, consultor nessa área de fabricação e processamento de rações balanceadas. O artigo tem o seguinte título: Determinação da hidroestabilidade das rações para carcinicultura. Tá? Então vamos ver aqui o trabalho do Dr. Eugênio Bortoni. Um dos parâmetros de qualidade mais importantes e discutidos das rações para aquicultura é a sua estabilidade na água. Em particular, as rações para camarão, a hidroestabilidade é importante porque os pellets devem manter a integridade física um tempo que seja longo o suficiente para que os animais detectem e façam o consumo dessa ração, desses pellets. Uma estabilidade baixa ou ruim leva a desperdício de ração e aumento na carga orgânica na água de criação, dos tanques dos viveiros, assim como dos efluentes. Vai haver uma piora da conversão alimentar e, com isso, uma redução na lucratividade. Independentemente do método utilizado na determinação da hidroestabilidade, essas determinações elas devem fornecer um procedimento que seja quantitativo e replicável. Ou seja, você tem que trabalhar com um método que lhe forneça um resultado numérico e que a metodologia seja suficientemente clara e viável para que outras pessoas, tá? Outras fábricas, outros técnicos possam repetir aquele procedimento. O objetivo disso é eliminar a avaliação subjetiva da qualidade. Porque, de fato, você dizer que tem boa, má qualidade é algo extremamente subjetivo. Você está considerando que aspectos, né, para chegar a esse veredito, essa conclusão? Quando se trabalha com parâmetros quantitativos, a discussão, né, se torna bem mais clara. Ou seja, quanto tempo, né, aqueles pellets permaneceram estáveis na água. Né? Foi 1 hora, 2 horas. Então você transforma o que seria uma avaliação subjetiva numa determinação objetiva. Tá? É necessário utilizar atributos mensuráveis como controle de qualidade para assegurar que as rações manufaturadas elas desempenhem, né, nas fazendas, tenham o desempenho nas fazendas esperado, tá? Então, de fato, é um tópico de grande importância, tá? A hidroestabilidade, principalmente para a ração de camarão, porque o camarão, ele até encontra rápido, pode até encontrar rápido a ração tem uma boa tratopalatabilidade, só que mesmo assim ele vai demorar um tempo manipulando ali aqueles pellets, ingerindo lentamente. Se você tiver uma hidroestabilidade ruim, os desperdícios de nutrientes, né, de ingredientes, a eutrofização da água, a piora na conversão alimentar, porque aquele alimento, se não é ingerido, ele não tem como ser convertido em biomassa. Você vai ter uma queda, uma degradação considerável nos índices zootécnicos, nos índices ambientais e nos índices econômicos.
tá? Então é algo que deve ser visto com toda atenção, é essa questão da hidroestabilidade. Como avaliar a hidroestabilidade? Nas fazendas, a hidroestabilidade é geralmente determinada ou avaliada de muitos modos diferentes, sendo que, em geral, modos subjetivos, ou seja, se mudar o sujeito, se muda a pessoa, a avaliação pode ser diferente. Você tem aí um alto grau de subjetividade, né? Isso de ser objetivo e subjetivo, exatamente o ponto é esse. Quando é um critério subjetivo, uma avaliação subjetiva, você tem 10 diferentes avaliadores, você pode ter, né, colocando aí no grau máximo de subjetividade, você pode ter 10 avaliações diferentes. Cada sujeito, cada pessoa avalia do seu modo. Quando você tem um critério objetivo, aquelas 10 pessoas seguindo aquele protocolo, aquela metodologia, vai chegar ao mesmo resultado, ou resultados muito próximos uns dos outros. E é o que se quer, né? Um método utilizado na fazenda, bastante simples, é apenas colocar alguns pellets da ração num becker, por exemplo, tá? Um recipiente de vidro transparente com água do próprio viveiro e observar a velocidade com que esses pellets se desintegram, né? E que a lixiviação vai acontecendo. A lixiviação é a dissolução, né, da matéria sólida na água. Uma das formas de se observar isso, a lixiviação, é a mudança da cor da água, ela vai ficando mais turva, né, à medida que o pellet vai lixiviando. Um outro método subjetivo realizado na fazenda é você amarra um barbante no pellet e submerge esse pellet na água, tá? E aguarda que eles quebre ou se desintegre, certo? Haja paciência esse método aqui, né? Existe um outro para aqueles técnicos mais experientes com essa questão da hidroestabilidade, eles pegam aqueles pauzinhos de comida chinesa, tá? Chopstick, né? E eles manipulam um pellet que tenha passado, por exemplo, pellets, né? Algumas amostras de pellets que passaram, por exemplo, 1 hora na água, e eles manipulam esses pellets úmidos, encharcados de água, né? Com esses pauzinhos de comida chinesa, e a experiência deles vai dizer se se comportou, tem uma boa hidroestabilidade, razoável ou ruim, tá? Bastante subjetivo isso daí, né? Ou seja, eles vão utilizar essa manipulação para determinar como os pellets mantiveram a sua integridade após 1 hora, 2 horas na água. A realidade é que nenhum desses métodos que foram mencionados agora, colocar uma amostra em um becker, né, em um recipiente de vidro transparente, amarrar na extremidade de um barbante e submergir, tá? Colocar dentro d'água, ou utilizar aqueles chopsticks para manipular pellets úmidos. Nenhum desses métodos é uma maneira quantitativa de determinar a estabilidade do pellet na água. Tá? Você tem aí avaliações subjetivas qualitativas. Eles não oferecem um método que seja replicável, que você possa repeti-lo, tá? Outras pessoas possam repeti-lo, e não é um método quantitativo que pode ser compartilhado pelos fabricantes de ração para discutir, né, essa questão da hidroestabilidade de diferentes produtos, de diferentes formulações. Não permite a discussão
entre o pessoal da fazenda, os técnicos, né, os engenheiros de pesca, tá? Que foram designados para acompanhar, monitorar a hidroestabilidade, a qualidade da ração que é adquirida pela fazenda, tá? A forma de determinar a hidroestabilidade usada pelos pesquisadores demanda mais recursos, tá? É mais cara, né? Não é tão simples quanto esses métodos que a gente acabou de falar. Esses métodos utilizados pelos pesquisadores exigem equipamentos especiais, tá? Por outro lado, eles vão produzir resultados quantitativos acurados, ou seja, de alta precisão. Vai ser apresentado agora um método, tá? Passo a passo, para a determinação quantitativa, acurada, replicável da hidroestabilidade de rações para cassinicultura, certo? Coleta das amostras. O Dr. Bortoni fala o seguinte, ó, colete aproximadamente 10 gramas de ração de cada 3 ou 4 sacos até que 20 amostras tenham sido coletadas para uma determinada avaliação em particular. O que é que ele está dizendo aqui? Você vai preparar uma amostra composta, né? Você tem lá vários sacos de ração, tá? Você não deve pegar a amostra para fazer o teste da hidroestabilidade, determinação de apenas um único saco aleatório. Você vai pegar de alguns sacos, tá? Para ao final você vai misturar essas amostras, né? Você pega 10 gramas, vai pegando aleatoriamente, pega 10 gramas de um saco, 10 de outro, 10 de outro, e ele sugeriu esse número de amostras de 20. Né? Vai depender muito do número de sacos que você tem aí disponível, né? Você tem, você quer fazer a determinação da estabilidade. Aí você vai misturar esses pellets manualmente para formar essa amostra composta, que vai ser o material efetivamente a ser testado no procedimento de determinação da hidroestabilidade. Dessa amostra composta, você vai pegar duas subamostras de 25 gramas, tá? Que devem ser pesadas em balança de precisão. É o primeiro equipamento aqui mais caro, né? Uma balança de precisão, tá? Que dê pelo menos uma precisão aí decimal, tá? Uma precisão decimal. Então você vai pesar duas amostras de 25 gramas e essas duas amostras você vai levar para o procedimento, vai utilizar no procedimento laboratorial de determinação da hidroestabilidade que a gente vai ver agora, tá? A metodologia do teste, tá? Como é feito o teste? Você tem então aquelas duas subamostras de 25 gramas, tá? Falando em duas subamostras, significa dizer que a sugestão é trabalhar em duplicata, ou seja, para cada ração você tem duas repetições, tá? Que é o número mínimo, né? Mas você poderia trabalhar com 3 repetições ou com 4, com quantas você achar necessário, mas no mínimo 2. É por isso que ele está sugerindo aqui o número mínimo, né? Para simplificar algo que já não é tão simples, porque, como vocês vão ver, vão entrar outros equipamentos. A gente já falou na balança de precisão, certo? Então você vai colocar essas repetições de 25 gramas, 2, 3 ou 4 repetições com os pellets, tá? Tendo o cuidado de antes ter removido os finos
antes de colocar nos frascos Erlenmeyer, tá? Você vai colocar essas subamostras de ração de 25 gramas cada uma em frascos Erlenmeyer. Só que antes disso você vai remover os finos. Você vai ter que fazer um peneiramento fino, tá? Dessas rações, dessas amostras, para remover os finos, porque os finos eles não entram no teste de hidroestabilidade. Porque ali é um material que já se desprendeu dos pellets já dentro do saco, tá? Então você vai colocar essas amostras de ração de 25 gramas em frascos Erlenmeyer, tá? E vai adicionar 100 mililitros de água doce na temperatura ambiente, tá? Para ser um método padronizado, você tem que usar água doce. Se você trabalhar com a água da própria fazenda, vai se tornar um teste mais personalizado, né? Os resultados mais válidos para a sua realidade. Mas se houver interesse ou se for importante fazer comparações, né? Relatar esse resultado para outras pessoas de outros locais, você tem que trabalhar com uma água doce, que é uma forma de padronizar o teste, tá? Pronto, então você está lá com um determinado número de frascos Erlenmeyer, tá? Cada um deles com 25 gramas dessas rações, né? Das quais você já removeu os finos, elas estão dentro de 100 ml, mililitros de água doce. Agora você vai prender, né? Vai colocar esses frascos num agitador orbital, tá? Ou mesa agitadora. Bastante vidro, né? Frasco Erlenmeyer de vidro, sem forçar muito, né? Uma forma correta, apropriada, com a força necessária, né? Você vai prender esses frascos nessa mesa agitadora orbital, tá? O doutor Eugênio Bortoni, ele fornece uma imagem, tá? De uma mesa agitadora, que é essa que vocês estão vendo aí, tá? Com vários frascos Erlenmeyer, já com as rações, né? Dentro, parece-me que ainda não tem água, não sei, mas enfim, né? Vários frascos, tá? Essa é a mesa agitadora, que ela vai fazer, como o nome denuncia, né? Ela vai fazer a agitação dos frascos, certo? Ele diz assim, ó, as amostras de ração são agitadas para acelerar os efeitos degenerativos da água sobre os pellets, né? Essa metodologia que ele apresenta é uma metodologia rápida, tá? Vai demorar apenas 30 minutos. Vai ficar agitando apenas 30 minutos. Só que um pellet na água de um viveiro de camarão passa horas, né? Então, se você fosse fazer uma simulação a mais realista possível, você deveria aguardar horas, 6 horas, com aquelas amostras dentro dos frascos para poder concluir o teste. E isso complica muito, né, a obtenção desses resultados. Uma forma de acelerar essa avaliação, você não vai ter que esperar 6 horas, tá? 4 horas, é usar a agitação. Então, a agitação acelera esse processo que demoraria um tempo mais longo se você não agitasse, se bem, né, que a água do viveiro não é agitada, né? Ela está em movimentação por conta dos ventos, né? As diferenças de densidades acabam criando ali algumas correntes, a aeração, né, mecânica, mas não se comparam à agitação que acontece dentro de uma mesa agitadora dessa, tá? Então, no lugar de você ter que esperar aquelas 6 horas de uma amostra estática, né, estagnada, você acelera isso e você reduz esse tempo para 30 minutos.
Então aí eles têm, eu estava contando, eles têm, são 16 frascos, né? Por exemplo, né, se estiver trabalhando com 4 repetições, cada 4 frascos uma ração. Então eles poderiam estar testando aí a hidroestabilidade de 4 rações diferentes, tá? 4 rações diferentes, cada ração com 4 repetições. Quando você trabalha só com 2 repetições, como é que você faz? Você obtém os resultados, se eles forem próximos uns aos outros, ok, encerrou. Se houver uma diferença grande, aí você rodaria uma terceira repetição, ou mais 2, para descobrir qual é o valor correto, tá? Se eles forem muito discrepantes entre si, você correria uma terceira repetição. Tudo bem? Então os frascos estão lá presos na mesa agitadora. Você vai colocar essa mesa para trabalhar a 200 RPMs, tá? 200 RPMs por 30 minutos. Terminada a agitação, você vai transferir esses pellets, tá? Para recipientes perfurados, tá? Tem que ser uma perfuração que permita a passagem da água, permita a passagem dos finos do material que se soltou do pellet, mas retenha o pellet. Tá? Tem que ser um recipiente com essas características. Tem que ser um recipiente, pode ser uma peneirazinha, né? Uma peneira, como uma peneirazinha. Tem que ser um recipiente apropriado que retenha os pellets, deixe passar a água, né? E o material que se soltou, tá? Ele sugere, nessa metodologia, né, para você padronizar, você teria que trabalhar com uma abertura de um orifício com abertura 20 mesh, tá? Mesh é uma nomenclatura de granulometria, tá? Para cada mesh tem um correspondente tamanho em milímetros, certo? Ele está indicando aqui você trabalhar com uma peneira, né? Uma abertura de malha desses recipientes de 20 mesh. O que é que você vai fazer? Você vai transferir esse material dos frascos alemães após os 30 minutos de agitação para esses recipientes perfurados e você vai fazer uma lavagem delicada, tá? Desses pellets após esse tempo de agitação para remover o material que se desprendeu, mas que está ali, que ficou, né, dentro do frasco e foi transferido para dentro do recipiente. Temos aqui mais uma imagem, tá? Que o Dr. Eugênio Bortoni fornece no artigo dele, tá? Vejam aqui o técnico fazendo a transferência dos pellets do frasco Erlenmeyer para o recipiente perfurado. Lá ao fundo a gente tem a mesa agitadora, tá? Ele concluiu o trabalho de agitação, certo? Aí ele vai transferindo um a um, né? Esse material do frasco Erlenmeyer para esse recipiente perfurado, certamente identificado para você saber que ração é aquela, tá? Então ele vai fazer essa transferência e vai fazer lavagens com água da torneira, né? Tá ali a torneira até aberta, certo? Ele vai lavar o frasco Erlenmeyer algumas vezes para que todo o material seja transferido para o recipiente, tá? E, e além disso, pessoal, ele vai lavar o próprio recipiente, esse recipiente metálico que está na mão dele, ele vai lavar gentilmente, né? Talvez essa água esteja muito forte, tá? Diminuir aí a força desse jato d'água, ele vai lavar delicadamente para que aquelas partículas que se soltaram, né? Que lixiviaram dos pellets, elas passem pelas aberturas. Porque o objetivo aqui é ter apenas as partículas que permaneceram estáveis, íntegras, que mantiveram a sua integridade
após o tempo de agitação, tá? Você não quer que permaneça ali no recipiente, que vai ser pesado posteriormente, partículas que se soltarem. Você tem que ter esse cuidado de fazer a lavagem, tá? Vamos continuar. Essa etapa, né, da lavagem vai remover qualquer partícula fina que tenha se desintegrado durante a agitação, tenha se soltado, e que seja menor do que a abertura do recipiente que recebeu, né, o material após a agitação. A abertura lá daquela malha, tá? Após a lavagem, permita que o excesso de água seja escoado, né? Você remova o excesso de água por alguns minutos, tá? Você vai levar isso para um estufa, né? Então, se você levar com muita água, vai demorar mais para secar, você vai ter problema na secagem, vai ter dificuldade em secar. Então, aguarde que aquele excesso de água escorra, né? Escorra, drene, saia ali daqueles recipientes perfurados para que você leve uma menor quantidade de água para a estufa. Então temos aqui um segundo equipamento, é caro, né? Para fazer o teste da hidroestabilidade, que é a mesa agitadora, tá? É o segundo. Nós temos aí a balança de precisão, né? Necessária para que você tenha lá as 25 gramas, 25,0 gramas, tá? Precisão decimal, tá? Temos agora uma mesa agitadora orbital, certo? Tem mesas de diferentes tamanhos, tem umas menores para poucos frascos, tem umas maiores, mas de todo modo não é assim um equipamento tão barato, tá? É um equipamento científico, tá? E agora um outro equipamento caro que vai ser a estufa de circulação de ar, tá? Vejam aqui. Coloque esses recipientes, né? Essas peneiras metálicas, aquele que a gente viu na imagem, numa estufa de circulação e convecção de ar por 2 horas a 130 graus Celsius. Por 2 horas a 130 graus Celsius. Ao final dessas 2 horas, remova, né, o material, os recipientes de secagem e coloque para resfriar até a temperatura ambiente. Tá? Coloque para resfriar até a temperatura ambiente. Então, um terceiro equipamento caro, a estufa de circulação de ar, tá? A estufa de circulação de ar. Após o resfriamento do material, tá? Você vai registrar os pesos de cada amostra, utilizando novamente a balança de precisão, tá? Tem duas formas de trabalhar aqui, né? Ou você teria as taras de cada um dos recipientes, aí você pesaria tudo, né? Pesaria o recipiente mais a ração, aí com a diferença da tara você chegaria ao peso apenas da amostra. Ou não, né? Se você não tiver as taras, você, com cuidado, com atenção, remove, né, aquela ração de dentro do recipiente por uma placa de Petri, por exemplo, tarada, né? E você obtém ali o peso da amostra, certo? Vamos agora ver como é feito o cálculo da hidroestabilidade. Existe uma fórmula, que é essa que vocês estão vendo aí, muito simples, né? A estabilidade hídrica em percentagem vai ser igual o peso dos pellets secos, ou seja, após a secagem na estufa em gramas, dividido pelo peso dos pellets iniciais, também em gramas,
multiplica por 100 para você ter em percentagem, tá? Ou seja, após aquele procedimento, a agitação por 30 minutos, né, naquele volume de 100 mililitros de água doce, quanto daquela massa inicial permaneceu estável, né? Permaneceu estável. Você quer valores elevados, né? Você quer valores elevados, você quer uma alta hidroestabilidade, tá? Só que ele fala aqui o seguinte: essa percentagem ela deve ser corrigida para o teor de umidade da amostra inicial. O que é que ele quer dizer com isso? As rações comerciais, elas variam em termos de umidade do produto, tá? A umidade é baixa, mas não é única para diferentes rações, diferentes fábricas. É algo aí que varia entre 7, 8 e 12%, por exemplo, tá? 7, 8 e 12%. Se é um método padronizado, você tem que levar em conta também a umidade daquela ração, daquela amostra que você está trabalhando, tá? Uma outra forma de falar isso, que você deve trabalhar na base seca, tá? Você deve desconsiderar a umidade, tá? E é isso que ele vai fazer agora. Porque se a gente pegar apenas essa fórmula, é muito rápido, né? Você vai pegar o peso final seco, divide pelo peso inicial, que no caso da metodologia é 25 gramas, resultado multiplica por 100 e encontrou a hidroestabilidade em porcentagem. Mas você, segundo o Dr. Bortoni, deve fazer a correção para a umidade, já que se trata de um método padronizado. Tá? Os resultados podem ser comparados entre diferentes laboratórios, diferentes fábricas em diferentes países. Portanto, é necessário conhecer a umidade, o teor de umidade, tanto dos pellets no início da amostra inicial, quanto da amostra de pellets seca. Aí começa a sofisticar mais, né, o trabalho. Já era um pouquinho trabalhoso, né? Começa a sofisticar mais. Além desse procedimento que a gente estava relatando, né? Você colocar as 25 gramas nos Erlenmeyers, colocar na mesa agitadora com 100 ml de água doce, deixa agitar por 30 minutos. Em seguida, transfere, né, para os recipientes, remove a água, retira as partículas que se soltaram, faz aquela lavagem, né, com água da torneira, cuidadosa, para não quebrar mais ainda ali, né? Só o que efetivamente se soltou, leva para a estufa, né? Vai passar 2 horas, não é isso? Vai passar 2 horas a 130 graus Celsius, depois espera esfriar e pesa. Além de tudo isso, paralelamente, tá? Ou antes ou depois, né? Aí pode ser, no caso aqui antes não dá, né? Porque você vai precisar do peso seco. Nem tem como ser paralelo, tá? A não ser que a gente esteja se referindo apenas à amostra inicial. Então vamos fazer assim. Concluído essa parte da mesa agitadora e da estufa, você vai ter um outro trabalho, um outro procedimento de determinar os teores de umidades da amostra inicial da ração, tá? E da amostra seca. Como é que você faz a determinação da umidade? Você coloca uma pequena massa, tá? Em recipientes apropriados que vão ser levados para a estufa. Você coloca, por exemplo, 1 grama, tá? Aí faz isso 3 repetições em triplicata. Você coloca 1 grama da amostra, tá? Ou seja, se 1 grama é 1,0 ou, se possível, 1,00 grama. O maior número de casas possíveis que a sua balança de precisão permitir trabalhar. Aí você pesa, você leva para a estufa, tá? Estufa de secagem, com ou sem circulação. Você vai deixar, geralmente se deixa uma noite inteira secando a
105 graus Celsius, tá? Você coloca, por exemplo, no fim da tarde e recolhe, retira da estufa no outro dia de manhã, 8, 9 horas da manhã, a 105 graus Celsius. Aí você tem o peso inicial, você tira, né, aqueles cadinhos com as amostras secas da estufa, coloca no dessecador para resfriar, tá? Outro equipamento, né? Um dessecador que não é tão caro, que é um grande recipiente de vidro que você coloca dentro dele as amostras, que elas vão ser resfriadas. Ele tem uma tampa grande, pesada, que fecha hermeticamente essa cuba de vidro e impede que a umidade atmosférica, né, entre nas amostras e vice-versa, que as amostras percam umidade. Na verdade, como são as amostras secas, o problema seria a entrada, né? Ganhar a umidade da atmosfera, tá? Como o teor de umidade é menor do que o da atmosfera, ele ganharia umidade, as amostras ganhariam umidade e isso iria interferir nos resultados. Então, tem esse dessecador, né? Mais um equipamento aí, o dessecador, tá certo? Aí você, quando resfria, está em temperatura ambiente, você rapidamente, né, vai tirando aqueles cadinhos, pesa na balança de precisão, por diferença, né, da pesagem inicial, daquela 1 grama, né? Aí vai ter lá no lugar de 1 grama, vai ter 0,95, né? 0,93 gramas. Essa diferença aí é justamente o teor de umidade, tá? Aí você leva em consideração para chegar em valores percentuais a massa inicial, que é 1 grama, tá? A massa inicial, que é 1 grama. Você deve fazer isso para a amostra inicial, tá? Ou seja, aquela amostra que você tirou dos sacos, né? Aquela amostra composta, tá? E você vai fazer isso também para as amostras após a estufa, que passaram por todo o procedimento de determinação da hidroestabilidade, agitação em mesa agitadora, né? Lavagem, secagem em estufa. Aí essas amostras você vai pegar uma parte delas, né, para fazer a determinação da umidade dessa mesma forma. Tá? Uma massa conhecida, põe para secar durante a noite, 105 graus Celsius, a diferença vai ser justamente o teor de umidade que foi evaporado dentro da estufa. Aí você pega isso e relaciona com a massa inicial, né? Multiplica por 100, você tem o teor de umidade. Tá? Aí ele dá um exemplo aqui numérico sobre como fazer a correção da umidade tanto da ração inicial quanto da seca, tá? Que passou já pelo processo de agitação. Você tinha uma amostra inicial de 25 gramas, tá? Ao final, essa amostra seca, ela apresentou um peso de 18,5 gramas, tá? Pegando aquela fórmula que foi apresentada, né, que vocês viram, a gente vai dividir 18,5 gramas, que é a massa dos pellets secos, divide por 25, que é a massa inicial dos pellets, multiplica por 100, dá 74. 74%. Essa é a estabilidade hídrica, ou a hidroestabilidade, sem considerar o ajuste ou a correção, melhor dizendo, a correção para a umidade. Como é um método padronizado, a gente tem que trabalhar em base seca, independentemente se a ração comercial sai da fábrica com 7, 8, 9, 10, 11 ou 12%, você corrige essas diferenças porque você vai trabalhar em base seca, tá? Aí ele, no caso aqui do exemplo dele, a amostra inicial tinha uma umidade de 11%, a amostra final tinha uma umidade de 2%.
Ao que foi que ele fez? Ele subtraiu 11 de 2, subtraiu 2 de 11, né? 11 menos 2, que dá 9, 9%. Ele acrescentou 9% ao 74, tá? Quando a gente fala acrescentar 9%, o coeficiente nominal é 1,09. Você multiplica 74 por 1,09 vai dar 80,66%, que é o resultado final de hidroestabilidade. Portanto, maior que 80%. Vejam que é importante, viu, pessoal, essa correção da umidade, porque tem uma diferença muito grande, né, de 74 para mais de 80% de hidroestabilidade, certo? Está chegando já o final do artigo. Para terminar a interpretação dos resultados, que diz o seguinte: após os valores terem sido obtidos, valores de hidroestabilidade, o que significa um valor de 70% ou 80%? Como isso se correlaciona com a estabilidade hídrica? Claro que valores maiores de percentagem indicam que a ração tem uma estabilidade na água maior, já que aqueles valores indicam, né, mostram que os pellets mantiveram sua integridade física após terem sido submetidos a esse teste, tá? A quantidade de matéria seca perdida vai variar em função da fórmula. Então é isso, né, pessoal? Se você tiver um resultado de hidroestabilidade de 80%, houve uma perda aí de 20% de material, né, de ração para a água. Se você teve uma hidroestabilidade de 85%, você teve uma perda menor de matéria seca de apenas 15%. Tá? As rações com mais proteína, ou melhor, as rações com menos proteína e mais amido, têm uma maior estabilidade na água do que as rações mais proteicas e com mais lipídios, tá? Então, os três nutrientes, né? Proteína, lipídio e aqui os amidos. Enquanto que o amido gelatinizado aglutina, tá? Aumenta a hidroestabilidade. As proteínas e os lipídios comprometem, dificultam a hidroestabilidade. Então, as rações mais proteicas e mais lipídicas, com maiores teores de lipídios, elas têm uma maior tendência à lixiviação, tá? Porque tem uma menor hidroestabilidade. Ele está falando isso porque as referências, ou melhor dizendo, os padrões de qualidade do que é aceitável, né, em termos de teste de hidroestabilidade, vai variar com o teor de proteína e lipídio da ração. Vejam aqui, ó, como um guia, quando utilizar a metodologia que acabou de ser descrita, as rações com 35% de proteína bruta, nesse caso elas vão ter pelo menos 30% de amido, né, porque tem esse jogo, né? Se você tem menos proteína, você entra com mais amido. Se você aumenta, porque é a fase mais inicial, se você tem mais proteína, vai entrar menos amido, porque a proteína vai ocupar um maior espaço na fórmula, tá? Então vamos lá, se ela tem uma ração com 30% de proteína, que vai ter pelo menos 30% de amido, deveria ter uma estabilidade hídrica de pelo menos 80%, tá? 80% ou maior após um dia a sua manufatura. Aí ele começa a apresentar as diferentes normas de qualidade, tá? Então, a ração com 35%, a hidroestabilidade, tá? Maior ou igual a 80%. Uma ração com 40% de proteína, tá? E essa hidroestabilidade já cai para 75%, certo? Porque você tem mais proteína, se torna mais difícil manter a integridade física, é aceitável um nível de hidroestabilidade um pouco menor,
né? Caiu de 80% para 75%. Se você tem uma ração com 45%, a hidroestabilidade mínima é de 70%, tá? É aquilo que a gente estava falando. Quanto menos proteína, mais amido, né? No caso da de 35 vai ter mais de 30% de amido, tá? E nessas com menos, desculpa, essas com mais proteínas vai ter um nível de amido menor, tá? Um nível de amido menor. Geralmente junto com a proteína, você também tem um incremento do lipídio, né? Porque você pensar, por exemplo, na farinha de víscera, é um excelente exemplo, é bastante proteico, né? Tem mais de 40% de proteína e é bastante gorduroso também, tá? Então, se você entra com mais proteína da farinha de vísceras, o teu lipídico vai aumentando. Aí ele fala assim, ó, na ração de 40%, é esperado algo em torno de 6 a 8% de lipídio, tá? E na ração com 45%, já vai ter mais, vai ter de 8 a 10% de lipídios. Certo, pessoal? Então, três normas de qualidade. Mínimo de 80%, com as rações de 35% de proteína bruta, mínimo de 75%, com a ração de 40% de proteína bruta e mínimo de 70% para a ração de 45%. No caso do nosso exercício, tá? Ele fala aqui o teor de proteína da ração. Não, ele não fala, né? O teor de proteína da ração. Então, o resultado do exercício foi 80,66, né? Aquele exercício que nós fizemos. 80,66 de hidroestabilidade. Se for uma ração de 35%, está ok. Se for, né, porque tem que ser maior do que 80%, deu 80,66. Então, nos três casos, né, nos três casos, a hidroestabilidade está satisfatória, né? Deu acima de 80%, tá? Deu acima de 80%. A hidroestabilidade das rações para a carcinicultura, elas podem ser melhoradas por se adicionar nas fórmulas os binders, né? Os aglutinantes, sejam naturais, sejam artificiais. Você pode também tentar otimizar as condições de processamento, tanto no pré-condicionamento da massa, né? Como no pós-condicionamento. Aqui, pós-condicionamento já se refere já aos pellets, né, produzidos, manipulando aí temperatura, umidade, certo? E um ponto importante para conseguir uma boa hidroestabilidade é a fineza, né, o grau de moagem, a fineza das partículas alimentares, dos ingredientes alimentares. Moer mais fino possível, tá? Isso vai ajudar muito a ter uma maior estabilidade na água. Pessoal, era isso. Espero que tenha sido interessante. Eu achei bastante importante, tá? Ele deu aqui o passo a passo para a gente fazer os testes. Seriam os meus comentários finais para você? A gente viu que é simples, é trabalhoso, né? exige aí um investimento que não é muito baixo, né? Em equipamentos, tá? Mas você tendo os equipamentos, você consegue treinar rapidamente uma pessoa para ficar fazendo esses testes e dada a importância, né, desse parâmetro de qualidade para o sucesso da produção, né? Tem aí uma justificativa, tentar encontrar um modo, né, através de associações, né, conseguir montar pequenos laboratórios para fazer este e outros testes que a gente já falou, virá a falar ainda, certo? Ou no caso das médias e grandes propriedades, fazendas, investir nisso
vale a pena, tá? Pela relevância que tem a hidroestabilidade, você garantir que do ponto de vista físico o animal vai ter tempo suficiente para encontrar, vai ter tempo suficiente para manipular, ingerir e obter os nutrientes que ele precisa, tá? Então ele apresentou aqui um teste padrão, tá? Um teste com resultados quantitativos, um teste replicável, ou seja, que pode ser repetido em qualquer laboratório de qualquer região e os produtores, os técnicos, as pessoas interessadas podem se comunicar, né? Trocar, discutir os resultados de uma forma que faça sentido, porque está todo mundo falando a mesma língua, já que os resultados foram obtidos dentro de uma metodologia padronizada, ou seja, todos seguiram a, os mesmos procedimentos. Existe aí uma objetividade, tá, na obtenção desses resultados. Obrigado. Vamos encerrar por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.